além de mercados e estados, governança policêntrica dos sistemas econômicos complexos. Seção 2. Esforços iniciais para desenvolver uma compreensão mais completa dos sistemas humanos complexos. Por Elinor Ostrom. As visões de mundo de sistemas simples, em meados do século XX, foram lentamente transformadas como resultado de extensa pesquisa empírica e do desenvolvimento de uma matriz consistente, com modelos teóricos de jogos para análise de uma ampla gama de questões. Seção 2. A. Estudando indústrias públicas policêntricas. A realização de estudos empíricos de como cidadãos, empreendedores públicos locais e funcionários públicos engajam-se em diversas maneiras de fornecer, produzir e gerenciar setores de serviços públicos e regimes de propriedade comum em várias escalas, gerou um conhecimento substancial que não é explicado por dois modelos de formas organizacionais ideais. Vincent Ostrom, Thibault e Robert Arend introduziram o conceito de policentricidade em seu esforço para compreender se as atividades de uma ampla gama de agências públicas e privadas engajadas na prestação e produção de serviços públicos em áreas metropolitanas eram caóticas, conforme outros acadêmicos acusavam, ou seriam um arranjo potencialmente produtivo. Policêntrico conota muitos centros de tomada de decisão que são formalmente independentes uns dos outros. Se eles realmente funcionam independentemente, ou se constituem um sistema interdependente de relações, é uma questão empírica em casos particulares. Na medida em que levam um ao outro em consideração nas relações competitivas, firmam vários compromissos contratuais e cooperativos ou recorrem a mecanismos centrais para resolver conflitos, as várias jurisdições políticas em uma área metropolitana podem funcionar de forma coerente com padrões consistentes e previsíveis de comportamento de interação. Conforme assim for, pode-se dizer que funcionam como um sistema. Por Vincent Ostrom, Thibault e Arend, 1961, baseando-se no conceito de uma indústria de serviço público, vários estudos de desempenho da indústria de água foram realizados em diversas regiões da Califórnia durante a década de 1960. Evidências substanciais foram encontradas de que várias agências públicas e privadas buscaram maneiras produtivas de organizar os recursos hídricos em várias escalas, ao contrário da visão de que a presença de várias unidades governamentais sem uma hierarquia clara era caótica. Além disso, as evidências apontaram três mecanismos que aumentam a produtividade em áreas metropolitanas policêntricas. 1. As cidades de pequeno e médio porte são mais eficazes do que as grandes no monitoramento do desempenho de seus cidadãos e custos relevantes. 2. Os cidadãos insatisfeitos com a prestação de serviços podem votar com os pés e mudar para jurisdições que se aproximem de sua combinação e custos preferidos de serviços públicos. E 3. Comunidades locais incorporadas podem contratar produtores maiores e mudar contratos se não estiverem satisfeitas com os serviços prestados, enquanto bairros dentro de uma grande cidade não têm voz. Na década de 1970, o trabalho anterior sobre os efeitos das diversas formas de organizar o fornecimento de água nas áreas metropolitanas foi estendido ao policiamento e à segurança pública. Esses estudos abordaram diretamente se existiam economias de escala substanciais na produção de serviços policiais para bairros urbanos, conforme afirmado em pedidos de reforma. Nem ao menos um único caso foi encontrado em que um grande departamento de polícia centralizado superou departamentos menores que atendem bairros semelhantes em relação a vários indicadores. Uma série de estudos foi realizada em Indianápolis, Chicago e St. Louis, e depois replicado em Grand Rapids, Michigan, e Nashville, Tennessee. Descobrimos que, embora muitos departamentos de polícia atendessem às 80 áreas metropolitanas que também estudamos, a duplicação de serviços por mais de um departamento para o mesmo conjunto de cidadãos raramente ocorria. Além disso, a crença amplamente difundida de que uma multiplicidade de departamentos em uma área metropolitana era menos eficiente não foi encontrada. Na verdade, os produtores mais eficientes fornecem mais resultados para determinados investimentos em áreas metropolitanas de alta multiplicidade do que os produtores eficientes em áreas metropolitanas com menos produtores. As áreas metropolitanas com grande número de produtores autônomos de serviços diretos alcançaram níveis mais elevados de eficiência técnica. A eficiência técnica também foi aprimorada nessas áreas metropolitanas, com um pequeno número de produtores fornecendo serviços indiretos, como comunicação por rádio e análises de laboratórios criminais.
Podemos rejeitar a teoria subjacente às propostas da abordagem da reforma metropolitana. Demonstramos que complexidade não é o mesmo que caos na governança metropolitana. Essa lição foi levada adiante à medida que empreendemos estudos empíricos adicionais de governança policêntrica dos sistemas de recursos e infraestrutura em todo o mundo. Seção 2. B. Dobrando os tipos de bens. Estudar como os indivíduos lidam com diversos problemas públicos no mundo, nos levou a rejeitar a dupla classificação de bens de Samuelson. James Buchanan, em 1965, já havia adicionado um terceiro tipo de bem, que ele chamou de bens de clube. Em relação a esses tipos de bens, era possível que grupos de indivíduos criassem associações privadas, ou seja, clubes, para se proverem de bens e serviços não rivais, mas de pequena escala, dos quais eles poderiam desfrutar, enquanto excluíam os não-membros da participação e do consumo de benefícios. Diante de novas pesquisas empíricas e teóricas, propusemos modificações adicionais na classificação de bens para identificar diferenças fundamentais que afetam os incentivos enfrentados pelos indivíduos. 1. Substituir o termo rivalidade de consumo por subtrabilidade de uso. 2. Conceituar subtrabilidade de uso e exclusibilidade para variar de baixo a alto, em vez de caracterizá-los como presentes ou ausentes. 3. Adicionando abertamente um quarto tipo muito importante de bem, recursos de uso comum, que compartilham o atributo de subtrabilidade com bens privados e dificuldade de exclusão com bens públicos. Florestas, sistemas de água, pesca, e atmosfera global, são todos recursos de uso comum de imensa importância para a sobrevivência dos humanos nesta terra. E 4. Mudar o nome de um bem de clube para um bem de pedágio, uma vez que muitos bens que compartilham essas características são fornecidos por associações públicas e privadas de pequena escala. A figura 1 fornece uma visão geral de 4 amplos tipos de bens que afetam diferentemente os problemas que os indivíduos enfrentam ao criar instituições que lhes permitam fornecer, produzir e consumir diversos bens. Esses 4 amplos tipos de bens contêm muitos subtipos de bens que variam substancialmente em relação a muitos atributos. Por exemplo, um rio e uma floresta são recursos de uso comum. Eles diferem substancialmente, no entanto, no que diz respeito à mobilidade das unidades de recursos produzidas, à facilidade de medição, à escala de tempo para regeneração e outros atributos. Recursos de uso comum específicos também diferem em relação à extensão espacial, número de usuários, e muitos outros fatores. Quando alguém se envolve em um trabalho de campo substancial, confronta-se com uma imensa diversidade de situações nas quais os humanos interagem. Andando como um observador em um carro-patrulha no distrito central de uma grande cidade americana à meia-noite de um sábado, vemos diferentes padrões de interação humana do que em um subúrbio em uma tarde de um dia de semana, quando as aulas estão acabando. Em ambos os casos, observa-se a produção de um bem público, segurança local, por um funcionário de um governo local. Outros, que estão envolvidos em cada situação, diferem quanto à idade, sobriedade, porque estão ali, e o que estão tentando realizar. E esse contexto afeta as estratégias do policial que está observando. Compare a observação da produção de um bem público com a observação de empresas privadas de água, concessionárias de serviços públicos municipais, empresas privadas de petróleo, e cidadãos locais se reunindo em diversos ambientes para avaliar quem é o culpado pela sobreexplotação de aquífero causando intrusão maciça de água salgada, e o que fazer a seguir. Todos esses indivíduos enfrentam o mesmo problema, a sobreexplotação de um recurso de uso comum, mas seu comportamento difere substancialmente quando se reúnem mensalmente em uma associação privada de água, quando se enfrentam em um tribunal e quando vão para a legislatura e, eventualmente, aos cidadãos para patrocinar um distrito de reabastecimento especial. Essas e muitas outras situações observadas em sistemas de irrigação e florestas em vários países não se parecem muito com os modelos padrão de mercado ou hierarquia